Bom dia a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre a vida do apóstolo Pedro. E eu pensei, eu vou falar tudo sobre Pedro, mas é muito grande, então eu foquei numa parte só. Mas Pedro é um personagem muito interessante, porque é um personagem que tem altos e baixos, é o primeiro a levantar a mão para responder, é uma pessoa às vezes que você parece ser ansiosa, precipitada, é uma pessoa falha, mas ao mesmo tempo mostra tanta vontade em servir, tanta vontade em louvar e amar o Senhor. E eu particularmente me identifico muito com ele, porque apesar dele querer servir ao Senhor, ao mesmo tempo mostra quão pequeno ele é, quão suscetível a erros ele está, e muitas vezes ele leva aquele puxão de orelha, e eu acredito que eu sou assim diante do Senhor. Quero servir ao Pai, mas ao mesmo tempo tão falho, cheio de erros. E a conversão de Pedro é muito interessante, porque se você for comigo lá em João capítulo 2, eu vou ler do 35 em diante. No dia seguinte, João estava novamente com os dois de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ouvindo isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes: "O que vocês querem?" Eles disseram: "Rabi", que significa mestre, "onde estás hospedado?" Respondeu ele: "Venham e verão." Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram que onde ele estava hospedado, e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: "Achamos o Messias", isso é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: "Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas", que traduzido é Pedro. Então André, ele era um dos discípulos ali de João. E João Batista, ele estava preparando o caminho para Jesus. E então André já estava ali esperto, já sabia que ia vir o Messias. E provavelmente ele comentava essas coisas com Simão, com Pedro. Então comentava lá: olha, o Messias há de vir. E a cidade estava meio que preparada. Tanto é que tem em Lucas capítulo, se eu não me engano, no capítulo 2, quando Jesus, bebê com 8 dias, é levado ao templo, a gente vê que tem outro personagem lá, que é Simeão. E a ele foi dada uma revelação que ele não morreria antes de conhecer o Messias. Então, a vinda do Messias estava sendo anunciado. E quando a gente vê aqui que André fala: "Achamos o Messias", eu acho tão bonito esse versículo, porque parece que eles estão realmente procurando, estão necessitados, querendo que venha logo o Messias. E de repente ele fala o seguinte: "Achamos, encontramos o Filho de Deus, Jesus, o Cristo." Então ele leva lá para Jesus, ele leva Pedro até Jesus, e parece que Pedro não fala nada, só Jesus chega para ele e fala o seguinte: Jesus olhou para ele e disse: "Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas." Eu fico pensando, nossa, será que Pedro parou diante de Jesus com a boca aberta, imaginando a glória do Senhor, todo aquele poder, aquela pessoa que ele sempre sonhou em encontrar, e de repente ele está diante dele ali, e Jesus falando o seguinte: "Você é Simão, filho de João, e será chamado Cefas." Eu fico imaginando como que deve ser gostoso e prazeroso para ele aquele momento. Mas enfim, agora eu vou falar sobre a parte que eu gostaria de Pedro. Neves leu Marcos 14? Foi isso. O Valmir leu Marcos 14. Então eu vou ler Marcos 14 também, pode ser? Eu vou aproveitar aqui o gancho de todo mundo, eu vou ler Marcos 14. Verso 27. Disse-lhes Jesus: "Vocês todos me abandonarão, pois está escrito:
Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Eu acho que esse versículo aqui conta muito de Pedro, porque mostra a vontade que ele tem, o desejo que ele tem de servir ao Senhor, a ponto de dar a sua vida por Ele. Mas não é spoiler, né? Porque quando o spoiler é quando uma pessoa conta o final da história, ou se precipita na história. Mas todo mundo sabe aqui que Pedro nega, abandona, nega Jesus Cristo. Né? Se fosse spoiler, eu também ia falar que Jesus Cristo morre no final. Só que é outro spoiler, que Jesus ressuscita. Mas Jesus Cristo Pedro nega Jesus Cristo. Só que a vontade dele não é negar. E ele confessa: eu nunca te abandonarei. E é interessante porque quando a gente se batiza e a gente faz uma confissão de fé, e as pessoas perguntam: quem é Jesus Cristo para você? Jesus Cristo é meu Senhor, meu Salvador, o Filho de Deus vivo. E você promete que sempre será fiel a Jesus Cristo? Sim, prometo, serei fiel até a morte. E a gente faz a nossa confissão de fé diante de todos, dizendo que vamos ser sempre fiéis a Jesus Cristo. Contudo, muitas pessoas não mantêm essa fidelidade. Infelizmente, algumas pessoas abandonam o barco. Você pode talvez olhar para o lado aí. Tem algumas pessoas que foram viajar. Talvez o seu banco ao lado está vazio por causa disso. Mas se você pensar o decorrer da vida, quantas pessoas abandonaram Jesus Cristo? Não congrega com a gente mais. Não está servindo mais o Senhor no dia a dia. Fizeram uma declaração de fé, contudo, não cumpriram com sua palavra. Às vezes somos precipitados dizendo: Senhor, é tudo para mim, só que no dia seguinte parece que Jesus não é nada. Dizemos que Jesus, que vamos servir com todo o nosso coração, só que às vezes parece que somos tão relapso com a nossa fé. Nós mesmos, cada um de nós, dizemos que vamos ser sempre fiéis, mas negamos a Cristo quando cometemos nossos pecados. Dizemos que vamos ser fiéis ao Senhor, mas durante o dia, alguns momentos, cedemos à vontade da carne e queremos fazer o que desejamos e não o que Cristo deseja. Então somos tão parecidos com Pedro nesse sentido, porque somos fáceis falar: vou servir ao Senhor com todo o meu coração. Eu tenho no meu WhatsApp uma frase que está escrito o seguinte: a minha alma tem sede de Deus, sede de Deus vivo. Esse é o meu maior desejo, que a minha alma tenha tanta sede de Deus. Só que às vezes parece que eu não estou com tanta sede assim. Mas eu queria ter tanta sede de Deus, cada vez mais, e não me saciar da água que Jesus Cristo providencia para mim. Às vezes me sinto tão relapso, e não orar mais, e não ler a Bíblia como gostaria. Você se sente assim também? Vou dar um exemplo. Eu comecei a fazer esse ano aquele plano da leitura bíblica. Falei, vou ler todo dia a Bíblia um pouquinho. Estou uma semana atrasado. E eu gostaria
de cumprir com tanta fidelidade, todos os dias ler a palavra. Mas estou uma semana atrasado. E às vezes quero orar mais, quero ter mais intimidade com o Senhor. E por que eu não tenho? Não é negligência minha? E quando eu vejo esse homem, Pedro, nessas histórias, eu vejo ele com tanta vontade de louvar o Senhor. Vou louvar o Senhor, Pai, vou dar minha vida para o Senhor. Só que depois Jesus diz, ainda hoje, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes me negará. Mateus 26, a partir do verso 47. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviadas pelo chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que traz? Então os homens se aproximaram, agarraram a Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos abandonaram e fugiram. Todos. Então o que acontece? Vem uma multidão ali com Judas, com várias espadas, cheio de ódio, a ponto de prender Jesus Cristo. E Pedro, com aquele objetivo: Senhor, ainda que eu dê a minha vida para ti, não te abandonarei. Então ele puxa a espada, corta uma orelha da pessoa, e Jesus Cristo diz: pare, não é isso que eu quero. Pedro estava pronto para lutar, estava pronto para dar sua vida, e era o que mais desejava, estava pronto para servir, mas não era daquela forma que Jesus queria ser servido. Pedro, parecia que para Pedro ele tinha a solução, que se ele lutasse e batalhasse, estaria em suas mãos servir ao Senhor. Mas não era assim que Jesus Cristo gostaria de ser servido. Para Pedro, todo aquele momento, todo o controle fugiu, e ele não tinha mais nada que fazer. E para a gente servir ao Senhor, é dessa forma. Muitas vezes não está no nosso controle o que fazer. Podemos servir Ele de uma forma correta, sensata, procurando nas Escrituras como Deus quer ser servido. Ok. Mas há momentos que somente a fé cabe a nós. Somente confiar no Senhor cabe a nós. Se alguma pessoa aqui sofrer um problema sério de saúde, o que você vai fazer? A não ser confiar no Senhor. O que você pode fazer se não for pelo Senhor? Em muitos momentos nós queremos ter o controle, queremos servir ao Senhor, mas tendo o controle das coisas. Só que a gente não tem controle de nada.
E Pedro não tinha o controle dessa situação. Jesus seria assim entregado para ser crucificado. E quem era Pedro para impedir isso? Tanto é que quando Jesus Cristo prediz sua morte, Pedro chama Jesus de canto e fala o seguinte: Senhor, não é assim não. E Jesus fala: afasta de mim, Satanás. Jesus haveria de morrer. Pedro queria? Não. Era com má intenção? Não. Mas ele estava cumprindo o propósito do Senhor? Não. Não estava no controle de Pedro. Por mais que ele tivesse todo o desejo de servir ao Senhor, e que até mesmo se ele desse a vida naquele momento para servir ao Senhor, não estava no controle dele. Jesus ia sim ser crucificado, morto, sepultado, ressuscitado no terceiro dia. Às vezes a gente perde pessoas na nossa vida, sentimos dor e culpamos Deus. É parte da vida isso. Pedro ia sentir na sua pele a dor de perder um amigo tão querido, e ainda mais, se culpar, porque ele negou Jesus Cristo. Mas chega diante de Jesus, várias pessoas com ódio no coração, querendo matar e fazer o mal. E Pedro, com aquela vontade de proteger o seu amigo, a pessoa, o seu mestre, a pessoa que amava, tira uma espada e fere o outro. Paga o mal com o mal. Pedro era servo de Jesus Cristo, andou com 3 anos com ele. O que você espera de Pedro? Que ele seja como um mestre, mas ele não foi como um mestre. Nós somos servos de Jesus Cristo, temos que andar como Cristo, mas às vezes não somos nem um pouco parecidos com Cristo. Devemos, mas às vezes somos tão falhos. Só que Jesus Cristo, na sua dor, o mestre, ainda assim ele nos ensina. Porque mesmo as pessoas vindo com ódio em seu coração para matar Jesus Cristo, o que Jesus Cristo faz? Ama. Uma pessoa, servo do sumo sacerdote, querendo matar, quando é decepada a orelha, Jesus Cristo toca e ele é curado. E é interessante, porque Jesus Cristo não era bom para ele, tanto é que ele foi matar. Só que não era bom até o momento dele perder a orelha, porque quando ele perde a orelha, ele faz assim, ó, acho que ele deve fazer assim, ó, cura aí, Senhor. Porque se eu não quero que uma pessoa me toque, eu não vou deixar que uma pessoa me toque. Eu vou bater a mão dela, empurrar. Ele poderia fazer isso, mas ele permitiu que Jesus Cristo tocasse. Então uma pessoa que está com cheio de ódio no coração, amargura, engano, ele vem para Jesus Cristo dessa forma. E o que seria esperado de qualquer outra pessoa? Que ela retribuísse da mesma forma o mal. Só que Jesus Cristo não faz isso. Jesus Cristo retribui o mal com a perfeição do bem. E é interessante, olha só, 2 Timóteo 2. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Eu fico imaginando, a pessoa poderia vir com tanto ódio e ficar enchendo as paciências de Cristo o dia inteiro, a vida inteira. Jesus Cristo sempre retribuiria com o bem, porque ele não nega a si mesmo, ele não faz o mal, ele não peca. A essência de Jesus Cristo é o bem. Só que eu sou tão precipitado em fazer o mal. Esse mês nós estávamos estudando com o Cristiano Morato sobre domínio próprio, e esse estudo me fez refletir tanto, porque eu sou tão precipitado. Uma pessoa me corta, eu quero buzinar, falar: ô, seu barbeiro. Uma pessoa vem com uma palavra ríspida e eu quero retribuir a altura.
Só que eu preciso tanto de domínio próprio para servir ao Senhor. E como nos sentimos diante disso? Se uma pessoa te xinga e te ofende, como você agiria? Se seu chefe te trata injustamente, se uma pessoa te fecha no trânsito, se coisas que você não quer e que não são certas acontecem com você, como você age? Quando nós servimos ao Senhor, nós nos tornamos escravos do Senhor. Porque eu paro de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Se eu estivesse no lugar de Pedro, eu acho que eu não deceparia só uma orelha, mas eu deceparia as duas. Essa seria a minha vontade. Cortar a garganta de um ali. Mas Deus pede para eu abandonar a minha vontade para fazer a vontade dEle. E por isso, eu tenho que deixar de fazer a minha vontade e me tornar um servo, me tornar um escravo do Senhor. Porque não cabe mais as minhas vontades, mas as vontades do Senhor. E é difícil. Mas é preciso fazer. É preciso ser assim. Então, se uma pessoa vem com ódio, querendo o seu mal, como você vai agir? A vontade é retribuir o insulto. Mas eu sendo servo, da mesma forma que Jesus trouxe o refrigério para a pessoa, a solução para a pessoa, eu não sou ninguém para não fazer qualquer coisa se não for isso. Levar o mestre a essa pessoa. Ser um espelho de Cristo. Porque eu não sei se essa pessoa que foi curada por Jesus Cristo, se ela se converteu. Sabemos o nome dela, que é Malcolm, que está em João, mas não fala nada depois disso. Mas essa pessoa experimentou a plenitude do amor de Jesus Cristo naquele momento. E eu tenho que ser assim. Eu tenho que transparecer Cristo na vida das pessoas. E como eu vou fazer isso se eu não estiver preparado? É interessante que quando Pedro faz isso, o que ele estava fazendo antes de decepar a orelha? Estava orando? Mateus 26, versículo 36. Sabe o que ele estava fazendo? Estava dormindo. E muitas vezes que eu erro, o que eu estou fazendo? Estou dormindo. Literalmente, não. Mas eu não estou vigiando. Eu estou dormindo no ponto. Estou vacilando. Eu tenho que estar concentrado, focado, vigiando no Senhor. Olha só, Pedro estava dessa forma, não estava vigiando. Versículo 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar. Disse-lhes então, disse a eles, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afastes de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E depois acontece a mesma coisa isso. Ele vai orar, as pessoas voltam a dormir. Será que a gente não está dormindo no ponto, não? Por que eu não mantive a leitura bíblica por uma semana? Por que eu estou uma semana atrasado? Durante o dia,
a gente encontra dificuldades na nossa vida. E às vezes agimos precipitadamente. Muitas coisas que a gente faz errado poderiam ser evitadas. Por exemplo, se a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é uma oração, nossa, como a gente começa o dia bem. Pedindo proteção, sabedoria, domínio próprio. Se a gente faz uma leitura bíblica, não precisa ser a leitura anual, igual eu estou fazendo, igual muitos irmãos estão fazendo. Mas você pode fazer uma leitura bíblica. E às vezes a gente deixa de fazer. Às vezes a gente deixa de estar alerta e fica dormindo no ponto. E aconteceu isso com Pedro. Mais uma passagem com vocês está em João 18. Logo a gente... João 18. Verso 15. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido o sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu: não sou. Fazia frio. Os servos, os guardas, estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para aquecerem. Pedro também estava de pé com eles, aquecendo-se. Agora verso 25. Enquanto Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não ouvi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Nossa, como deve ter sido angustiante para Pedro esse momento. Além de ver o mestre morrer na cruz, além de perder seu mestre, ele conviver com aquilo de uma forma tão pesada, pensando: eu neguei meu mestre 3 vezes. Para ele deve ter sido muito forte. Eu acho que ao meu ver, Renato, homem, ao meu ver, talvez só não foi mais forte ali que Judas. E uma passagem que eu acho interessante, Lucas 22, eu acho muito interessante essa passagem sobre Pedro. Pedro 22, versículo 31 ao 34. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Essa aqui é a mesma versão que ele diz que ele vai ser fiel até a morte, tá? Respondeu Jesus: eu lhes digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhe perguntou: quando eu os enviei? Ok, mas eu acho interessante que Satanás pede
para ceifá-los. E Jesus ora, fala para Pedro: eu orei por você, meu servo. Eu orei por você, Pedro. Porque o que Pedro ia sentir e passar depois daquilo ia ser muito forte. E a possibilidade dele abandonar de vez Jesus Cristo seria muito grande. Judas se suicidou. Quando Judas percebeu o que ele fez, ele não aguentou conviver com ele mesmo. Ele deveria ter se arrependido, mas ele não conseguiu conviver com ele mesmo e tirou a sua vida. O que Pedro faria? A gente não tem a resposta, mas, sei lá, eu penso às vezes, o que Pedro ia fazer? Ia abandonar, não ia seguir mais? Ia seguir o caminho de Judas? Mas uma coisa é certa, que na fraqueza de Pedro, Satanás queria agir. E às vezes estamos fracos, pecamos, negamos o Mestre com nossos pecados, pecamos e nos afastamos. Às vezes pecamos. Quem de vocês aqui, eu já vou levantar minha mão, depois de pecar, ficou com vergonha e não orou a Deus por sentir vergonha? Eu levanto minha mão. Eu fico vergonhado. Não tenho forças para orar mais. Parece que eu digo o seguinte: como eu posso ter a cara de pau, a cara lavada de falar com Deus depois do que eu fiz? E essa é uma artimanha de Satanás. Porque quanto mais adiamos falar com Deus, mais longe, mais afastados nós ficamos. Quando nós vamos participar da ceia, eu já deixei de participar da ceia, falando assim: poxa, como eu poderia ter feito isso? Eu vou tomar a ceia do Senhor agora. Mas graças a Deus tive homens sábios que puderam me orientar. Porque no momento da ceia, nós devemos fazer uma autoanálise. Então tá, aí você fala, igual como eu fiz: mas eu acabei de pecar, vou tomar a ceia? Mas aí você vai pedir perdão. Você vai assim: nossa Senhor, porque Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados. E quando eu peco, parece que eu não estou dando a mínima pelo sacrifício de Jesus Cristo. E ainda assim vou tomar a ceia? Mas é por isso, porque quando nós tomamos a ceia, nós devemos fazer uma autoanálise para permanecer fiel. A igreja de Coríntios, eu não vou ler, está dando um limite ali, mas eles estavam dormindo, afastados do corpo, porque não faziam mais essa análise, tomavam a ceia do Senhor de qualquer forma. Então no momento que eu peco, eu já tenho que clamar: Senhor, me perdoe. E ficar repetindo, sei lá quantas vezes for possível, mas pedir perdão a Ele com o coração arrependido ao Senhor. Porque nesses momentos que estamos fracos, Satanás quer agir, nos derrubar e tirar da glória do Senhor Jesus Cristo. Diz a história, não a Bíblia, diz a história, que Pedro, quando ele morreu, a igreja estava sendo perseguida por Nero, e ele começou a fugir. E quando ele estava nos portões de Roma, caiu a ficha dele e falou: estou fugindo novamente, negando novamente o nome de Jesus Cristo. E então ele voltou, as pessoas o prenderam e foram matá-lo da mesma forma que Jesus Cristo crucificado. E ele disse: eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Como eu disse, não está na Bíblia isso. Não é inspiração. É história. Mas o que está na Bíblia, e eu acho isso bonito demais, é o último versículo que eu quero ler e terminar.
Está em João capítulo 22. Deixa eu ver se é 22. A partir do verso 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-lhe ao mar. Eu acho lindo esse versículo. Quando ele lança ao mar para nadar junto ao mestre, não tinha. A ansiedade dele era tão grande que ele não bastava remar, ele precisava chegar mais rápido diante do Senhor. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá. Ele o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que os discípulos a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntaram: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou
os irmãos o rumor que aquele discípulo não iria morrer, mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, que o registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para que os livros que seriam escritos, haveria um espaço suficiente para os livros que seriam escritos.